Você com certeza, em algum momento da sua vida, assistiu um filme de vampiro. Tanto filme de terror, que coloca medo, ou então um filme romântico, onde um vampiro se apaixona por um ser humano. Mas a gente sabe que tudo aquilo era ficção. Só que nos Estados Unidos, em Sacramento, apareceu um homem que matava suas vítimas pelo simples fato de que ele precisava beber o sangue delas para sobreviver. Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Emanuele e nesse canal eu falo de assuntos bizarros, crimes, serial killers e enfim, assuntos assim que algumas pessoas têm medo e outras gostam. E se você for dessas pessoas que gostam, eu te convido a se inscrever no meu canal e também já deixa o like e seu comentário de sugestão de vídeo. Eu sempre falo no começo dos vídeos que eu trago serial killers, só que até agora não trouxe nenhum serial killer, então vou iniciar essa jornada de serial killers trazendo o caso de Richard Trenton Chase, que ficou conhecido como o vampiro de Sacramento, pois ele matava as pessoas e bebia o seu sangue. Então o caso de hoje vai ser sobre isso. Então, bora logo começar esse vídeo, porque ainda é cedo, ainda são 3 da madrugada. Richard Trenton Chase nasceu no dia 23 de maio de 1950 em Santa Clara, na Califórnia. Sua família era de classe média e ele era considerada uma criança meiga e obediente. E aos 8 anos de idade ele começou a apresentar um quadro de incontinência urinária, ele fazia xixi na cama enquanto dormia, mas isso foi por um pequeno período, logo acabou passando. Não se tem informações sobre os nomes dos pais dele. A única coisa que se sabe é quando Richard tinha apenas 12 anos de idade, os seus pais começaram a brigar com uma certa frequência. A sua mãe acusava o pai dele de infidelidade, de tentar envenená-la e também por ser usuário de drogas. E uma dessas discussões que ela estava tendo com o seu marido, ele acabou confirmando tudo aquilo que ela estava falando. A mãe do Richard era considerada uma clássica mãe de um esquizofrênico. Ela era bastante agressiva, tanto com o marido como também com o Richard. Ela era também pouco manipuladora e essas discussões do casal durou apenas 10 anos. Depois de 10 anos de muita briga, eles resolveram se separar. Então o pai do Richard formou uma nova família, ele acabou casando novamente e o Richard acabou morando com a sua mãe. Richard era de inteligência mediana, ele possui um QI de 95, ele era um jovem comum como qualquer outro. Ele chegou a ter alguns relacionamentos amorosos, mas o relacionamento dele sempre chegava ao fim, porque quando ele tentava ter algum tipo de relação sexual, ele não conseguia ter nenhuma ereção, então isso fazia com que os seus relacionamentos chegassem ao fim. Ele era um rapaz bastante recluso, ele não tinha nenhuma pessoa que ele mantinha assim um relacionamento próximo. As únicas pessoas que ele convivia era com seus pais e também com alguns conhecidos, no qual ele usava drogas. O Chase, ele era usuário de drogas e também alcoólatra, e em 1965 ele chegou a ser preso por posse de maconha. Só que ele prestou alguns serviços comunitários e futuramente algumas pessoas até relacionou o uso de drogas com os crimes de Chase, só que a polícia e também os investigadores acabou discordando disso, já que as drogas poderiam sim agravar a saúde mental do Chase, mas por ele ser usuário de droga, isso não tinha nenhuma relação com os crimes. Apesar do seu agravamento mental, o Chase conseguiu se formar no ensino médio e também ele conseguiu se manter em um emprego até 1969. Depois disso, ele conseguiu emprego, mas só se mantinha durante 1 ou 2 dias. E por essa instabilidade e de não conseguir se manter em um emprego fixo, ele se sustentava através da sua mãe e do seu pai. Então, um dia ele estava com a sua mãe, no outro dia ele já estava com o seu pai, e assim ele conseguia sobreviver. Ele chegou a frequentar um ensino superior, só que devido às suas condições mentais, ele não conseguia manter uma certa frequência
de estudos, ele também não conseguia se socializar com outras pessoas e ele acabou abandonando. E em 1972 ele acabou sendo detido em Utah por estar dirigindo embriagado, e essa detenção chegou a abalar ele de tal forma que ele deixou até de beber. E em 1973 ele chegou a ser detido novamente, mas dessa vez era por porte ilegal de arma e também por ter resistido à prisão. Nesse dia, o Richard ele estava em um apartamento junto com esses amigos que ele costumava a usar drogas. Nesse apartamento estava uma moça que o Richard tentou agarrar os seus seios, então a moça começou a gritar. Então isso fez com que o Richard fosse expulso do local. Depois de algumas horas, ele retornou ao local, só que dessa vez alguns homens conseguiram imobilizar ele e acionaram a polícia. E quando a polícia chegou lá, um revólver calibre 22 caiu de sua cintura. Ele foi indiciado por infração leve e teve que pagar uma multa de $50, e depois que ele pagou essa multa, ele saiu pela porta da frente da delegacia. Em 1976, Chase começou a injetar sangue de coelho em suas veias e com isso fez com que ele fosse internado em uma clínica psiquiátrica. Quando ele estava internado nessa clínica, os enfermeiros tinham medo dele porque ele tinha uma aparência bastante assustadora e ele tinha umas manias muito bizarras. Ele tinha a mania de pegar os pássaros do jardim da clínica e arrancar a cabeça deles com a boca, e também alguns gatos apareciam mortos lá perto, e todas essas mortes desses animais era diretamente relacionado ao Chase. Duas enfermeiras inclusive chegou a pedir demissão dessa clínica, pois elas tinham muito medo da presença do Richard lá, e outros enfermeiros o apelidaram de Drácula. Só que todo esse consumo de sangue na cabeça do Chase fazia bastante sentido, pois para ele o seu sangue estava virando pó e ele precisava de sangue de outros animais para poder repor o seu e assim não fazer com que ele morresse. Mesmo com todo esse comportamento bizarro, um dos médicos dessa clínica psiquiátrica, um médico de fora, ele queria dar alta ao Chase porque ele queria dar a vaga para um paciente mais grave, já que as medicações conseguiam controlar o Chase, então era só ele dar as medicações dele para a família dele e isso fazia com que Chase se acalmasse, então ele não apresentaria nenhum risco à sociedade. E alguns enfermeiros foram contra isso, pois os enfermeiros tinham mais convivência com ele e sabia das coisas que ele estava fazendo, só que o médico não quis muito saber disso e acabou dando a alta do Chase, e mais tarde as famílias das vítimas processaram esse psiquiatra por danos morais. Sendo assim, o Chase recebeu alta em 1977 e ele foi posto em custódia sob a guarda de sua mãe. A sua mãe acabou alugando um apartamento para o Chase e ele passou a morar sozinho. O seu pai, ele tentou uma reaproximação com Chase, levando ele para viagens em fim de semana e chegando até a pagar algumas contas do Chase. Só que pelo Chase ser um paciente psiquiátrico, ele era aposentado, então ele recebia algum auxílio do governo e isso fazia com que ele pudesse se manter. As pessoas que conheciam o Chase falavam que ele parecia viver no passado, falando coisas da época de escola, como se ele tivesse preso no passado. E também o Chase vivia falando sobre alienígenas, OVNIs e também uma organização criminosa que estaria perseguindo ele desde a sua adolescência. Chase acabou se interessando por adoções de animais. Ele marcava em classificados onde tinha pessoas doando ou vendendo animais, então ele acabou adotando alguns gatos, alguns cachorros e também ele começou a colecionar alguns recortes de um sequestrador de Los Angeles. Em 7 de dezembro de 1977, Chase foi até uma loja de armas em busca de comprar uma arma e um dos formulários para poder obter uma arma era se a pessoa tinha passado por alguma clínica psiquiátrica. Então, logicamente, o Chase marcou que nunca tinha frequentado nenhuma clínica psiquiátrica. Então, isso não impediu dele comprar uma arma.
Só que a arma só iria chegar alguns dias depois. Então, no dia 18 de dezembro, que foi quando a arma do Chase estava liberada, ele foi até a loja, pegou a arma e também ele comprou uma caixa de munição. Então Chase começou a praticar tiros em sua residência. Depois disso, ele começou a praticar tiros na rua. Chase acabou atirando na parede da família Ferris, mas o tiro não atingiu ninguém. 2 dias depois, ele atirou contra a janela da família Polansky e o tiro acabou pegando de raspão na dona de casa. Dias depois, Chase acabou atirando em 2 pessoas e uma das pessoas era Ruth Griffin, que acabou recebendo 2 tiros, só que um desses tiros acabou sendo fatal e Ambrose Griffin acabou vindo a óbito. Na noite de 23 de janeiro de 1978, David Winley, de apenas 24 anos de idade, chegou em sua casa após um dia de trabalho e ele encontrou no quarto a sua esposa, Terry Wallen, de apenas 22 anos de idade, e ela estava grávida de 3 meses. David encontrou a sua esposa morta com o abdômen aberto e com fezes em sua boca. As evidências do crime comprovam que o assassino teria pego sangue da Terry em um copo de iogurte e bebido no local. A partir desse crime, a polícia conseguiu traçar um perfil para o criminoso. Segundo o perfil que a polícia traçou, se tratava de um homem branco entre 22 e 27 anos, magro, com aparência um pouco chamativa, e que evidências do crime seriam encontradas no seu apartamento, que seria um apartamento sujo e desarrumado, e também esse homem teria um histórico de doença mental e uso de drogas. 3 dias após o assassinato de Terry, outro crime bastante chocante acabou acontecendo. Por volta de meio-dia, um vizinho teria encontrado 3 corpos em uma casa, e essa casa ficava a apenas 1 quilômetro de distância da casa de Terry Wallen. Terry Murphy, de apenas 36 anos, Jason, seu filho de 6 anos, Daniel Meredith, de 52 anos, que era um amigo da família. Fora esses 3 corpos que teria sido encontrado, um bebê que era sobrinho de Evelyn, que ele tinha apenas 22 meses de vida, estava desaparecido. Jason e Daniel teriam sido mortos a tiros e os seus corpos não foram violados, eles não sofreram nenhum tipo de corte, ao contrário do corpo de Evelyn. Evelyn foi encontrada morta, nua, em cima da cama, e ela tinha 2 tiros na cabeça e um corte cruzado em seu abdômen, e também tinha marcas de cortes em seu rosto. A polícia também encontrou em seu corpo alguns restos de sêmen. No cercadinho onde supostamente o bebê estaria, foi encontrado bastante sangue e um projétil, e no travesseiro também tinha bastante sangue. Isso fez com que a polícia acreditasse que o bebê não estaria mais vivo. No banheiro de quarto de Evelyn também tinha bastante sangue, massa cefálica e também fezes por toda a parede. A polícia acabou encontrando uma evidência que ligava esse crime ao crime de Terry Wallen, que seria que também o assassino teria bebido sangue no local do crime. Então a polícia já tinha uma certa urgência de encontrar esse assassino, pois os crimes que ele estava cometendo tinham pouco tempo de espaço de um para o outro, então a qualquer hora ele poderia assassinar outras pessoas. Então cerca de 65 policiais foram às ruas, começaram a investigar as pessoas que estavam passando pelas ruas, começaram a perguntar se elas tinham visto alguma pessoa com as características do perfil que a polícia tinha traçado. A polícia encontrou o carro de Evelyn, o carro que o assassino teria fugido nele, e próximo ao carro, em um campo local, eles também encontraram um corpo de um cachorro morto. Então isso fez com que a polícia achasse que o assassino estaria próximo à cena do crime. Com toda essa investigação, uma pista surgiu de uma mulher que disse que viu um homem com as mesmas características do perfil traçado pela polícia. Só que ela demorou um pouco para conhecer ele, pois ele não parecia nada com o que ele era na época de escola, e ele estava bastante sujo, a sua roupa tinha manchas de sangue e a sua boca tinha uma mancha amarela. Ela só foi reconhecer ele quando ele perguntou se ela estava na garupa da moto
do seu falecido namorado, porque o namorado dela sofreu um acidente de moto que acabou falecendo. Então ele perguntou se ela estava junto e ela disse que não estava. E ela acabou conversando porque ela estava com um pouco de medo e entrou dentro do carro. O Chase acabou seguindo ela até o carro e ele tentou abrir o carro à força, só que ela foi bem rápida, travou a trava do carro e acabou saindo às pressas do local. E ela contou para os policiais que esse homem se tratava de Richard Trenton Chase. A polícia foi até o apartamento de Chase e eles ficaram do lado de fora esperando ele sair. Quando o Chase saiu, ele estava carregando uma caixa e quando ele viu os policiais, ele tentou fugir, só que ele foi imobilizado. Quando eles começaram a investigar o Chase, acabaram encontrando a carteira de Daniel e também dentro da caixa havia vários pedaços de panos ensanguentados. Dentro do carro do Chase estava bastante bagunçado, tinha vários recortes de jornais, tinha garrafa de leite vazia, garrafa de refrigerante e também tinha alguns pedaços de trapos ensanguentados. No apartamento do Chase também não era diferente, era um apartamento bastante sujo, tinha bastante coleira de animais e também dentro do liquidificador foi encontrado restos de sangue e na geladeira foi encontrado pedaços de corpos. Na casa do Chase também foi encontrado um calendário onde tinha a marcação com a palavra hoje, no dia do assassinato de Terry e no dia do assassinato de Evelyn. Fora essas marcações, também tinha outras 44 que seriam supostos assassinatos que o Chase iria cometer futuramente. Em 1978, o corpo do bebê desaparecido foi encontrado próximo ao apartamento de Chase. O local do julgamento seria em Sacramento, só que acabou mudando e o julgamento acabou sendo em Palo Alto. O julgamento começou em 1979 e os advogados de defesa queriam provar que Chase sofria de uma doença mental, só que a promotoria juntou provas dizendo que o Chase tinha plena consciência do que ele estava fazendo e ele podia ser responsável pelos seus crimes, já que quando ele foi comprar uma arma, ele acabou marcando que não sofria de nenhuma doença mental. Então a promotoria viu isso como sendo de uma astúcia muito grande, já que ele era paciente mental, só que para poder comprar a arma ele tinha que dizer que não, então ele marcou que não. Devido a isso, a promotoria viu que ele não tinha nenhum tipo de doença. Chase acabou sendo indiciado por 6 homicídios e o juiz mandou ele para o corredor da morte em San Quentin e ele ficou aguardando para ser executado em cadeira elétrica. Os policiais que estavam investigando esse caso não concordaram com a sentença de morte do Chase, pois para eles ele era mesmo um paciente mental. Ele deveria receber a pena de prisão perpétua e ser internado em uma prisão para doentes mentais. Só que o Chase ficou mesmo no corredor da morte e lá em San Quentin ele recebia frequentes ameaças de morte e alguns presos ficavam incentivando ele a cometer suicídio, até que ele foi transferido para a penitenciária onde tratava pacientes mentais em Vacaville e lá ele foi tratado como paciente mental. Ele era medicado, ele recebia remédios e em 26 de dezembro de 1980 o Chase conseguiu reunir vários comprimidos antidepressivos e uma noite ele tomou todos os comprimidos e ele acabou se suicidando por overdose por ter consumido uma quantidade muito grande de comprimidos antidepressivos. Esse caso dividiu bastante as pessoas na época, pois a polícia não concordava com a pena que ele tinha recebido e também os familiares das pessoas que foram assassinadas não concordavam com o que o médico psiquiatra tinha feito na época de ter liberado o Chase, mesmo os enfermeiros e as pessoas que estavam cuidando dele, dizendo que ele apresentava um perigo. Então, se esse psiquiatra tivesse escutado os enfermeiros de que o Chase apresentava sim um perigo para a sociedade, as pessoas que teriam sido assassinadas pelo Chase não teriam sofrido esse destino. Então, o vídeo de hoje é esse. Eu espero que vocês tenham gostado do caso. Até um próximo vídeo. Beijo e tchau.